Oi, gente. O comentarista de política Leonardo Stolpa, inclusive comentarista muitas vezes da TV 247, disse que não só ele não é de esquerda e está colocando no canal dele coisas como família, não sei o que, parará, mas tem um vídeo dele que ele diz e que vai estar junto da caminhada do Nicolas por liberdade de mães e pais que foram arrancados dos seus filhos e tal. Enfim. E se vocês forem para o canal do Leonardo Stolpa agora, né? Tem lá, pela família, pelas crianças, pelo Brasil e tal. Flávio vence Lula de acordo com novas pesquisas. Enfim, eu não sei que pesquisas são essas. Mas ele era comentarista, né? Até muito pouco tempo, da TV 247, um canal que eu tenho várias participações ao longo dos anos, mas eu tive muito pouca interação com o Leonardo Stolpa. Eu vou mostrar um vídeo do Leonardo Stolpa justificando essa transição dele para a extrema-direita, não para a direita, para a extrema-direita, e vou fazer alguns comentários de forma respeitosa, né, que é o meu estilo, mas enfim, ele já vinha criticando essa coisa do identitarismo há muito tempo, né? Alerta para risco de pautas identitárias substituírem a redistribuição de renda, mas eu já falei um pouco sobre riscos de excessos do identitarismo, mas eu também levanto que a luta feminista, a luta da comunidade LGBTQ, a luta do movimento negro, são todas lutas muito importantes, e o importante é encontrar elementos de equivalência com a luta da classe trabalhadora, e esses elementos existem, esses elementos de equivalência, para que todos juntos lutemos para uma sociedade mais democrática, mais livre, mais igualitária. Enfim, não são lutas que podem ser negligenciadas. O que elas não podem é obscurecer a questão da luta da classe trabalhadora, a luta por transformação econômica, né? Mas, enfim, ele tem essas postagens e tal, e aí, mais recentemente, ele soltou esse vídeo aqui, ó, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês e vou comentar. E tenho várias coisas para falar sobre o vídeo, inclusive porque ele começa a misturar com coisas da vida pessoal, né? E aí, mesmo que a gente suponha que tudo da vida pessoal dele que ele está dizendo é verdade, que é uma grande suposição, porque eu não estou vendo o outro lado, né? Então, lembrando sempre que a gente não poderia fazer isso, mas mesmo que a gente fizesse, tem algumas questões aqui a serem questionadas, né? No meu ponto de vista. Vamos ver o que ele falou. Não sou mais de esquerda, não sou mais apoiador do Lula, não sou mais apoiador do PT, eu estou buscando quem seriam os políticos que estariam do lado da família. Eu tive a minha família destruída, a minha filha distanciada, por ideologias e políticas que são até hoje predominantes na esquerda. E de uma hora para outra... Eu já tenho que parar aí. Dizer que o afastamento aconteceu por causa de políticas que... Ele está sugerindo que a lei da Maria da Penha, isso daí, foram retrocesso? Não, foram conquistas. Se existem, vamos supor que existam episódios específicos que a lei é implementada de uma forma equivocada e que pais... vamos conceder, do ponto de vista hipotético, tudo que ele sempre diz, né? E que tem um equívoco aí. Isso, eventuais equívocos, não modificam o fato de que essas leis apresentaram um avanço gigantesco diante de um histórico gigantesco em que o patriarcado e a violência sistemática contra as mulheres sempre foi muito maior do que esses episódios. Então, mesmo que ele seja um injustiçado, que eu não tenho como saber se ele é, mas mesmo que ele seja, isso simplesmente é uma injustiça no âmbito da experiência pessoal. Não dá para generalizar, dizer que todos os homens do Brasil, ou a maioria, estão sendo injustiçados pela justiça com base nessa ideologia de esquerda. Isso, enfim, nós estamos vivendo, inclusive, num período em que o Brasil está com altíssimo índice de feminicídio. Ou seja, a violência contra a mulher é um problema seríssimo, ainda. Então, mesmo que eu considere toda a injustiça que ele diz estar sofrendo, mesmo assim, isso é um caso pessoal e eu não sei como é que isso justifica você apoiar golpistas que estão interessados apenas em benefícios para a própria família deles. Assim, você achar que a extrema-direita defende a família
É um grande equívoco. Eles defendem as famílias deles, a interpretação deles, não defendem a família dos outros. Enfim, é lamentável esse tipo de interpretação. Mas vamos seguir. A esquerda abandonou o trabalhismo, que foi o que me trouxe para a esquerda, e a esquerda passou a colocar como pauta principal o identitarismo. Eu tenho lutado contra isso há 6 anos. Eu tenho lutado há 6 anos para tentar falar com a esquerda que a esquerda deveria voltar a atenção aos trabalhadores, que a esquerda deveria focar um pouco na família, né, e etc. Não, mas a esquerda deixou de fazer parte de mim, como eu deixei de fazer parte da esquerda. Léo, você acha que a extrema-direita, que é contra o fim do 6x1, defende trabalhismo? Quem está defendendo o fim do 6x1 é o governo Lula. Foi um vereador e uma deputada do PSOL, Ike Azevedo e a Erika Hilton, que ajudaram a colocar em discussão essa luta, que é uma luta histórica da esquerda pela diminuição da jornada de trabalho. Assim, o pessoal que você está apoiando, eles são inimigos da classe trabalhadora, e eu não estou exagerando. É importante entender que eu não estou exagerando em dizer que a extrema-direita é uma inimiga da classe trabalhadora, porque ela defende os interesses dos bilionários, do 1%. Você dizendo que foi motivado pelo trabalhismo, agora vai apoiar a extrema-direita, que são os inimigos da classe trabalhadora? Cara, tem alguma coisa muito estranha aí no seu raciocínio. Você poderia ficar chateado com excessos eventuais do identitarismo, e isso está penetrando pela justiça, e se você dissesse que isso contribui para alguns casos ter, digamos assim, injustiças, aí só quem sabe os detalhes do seu caso poderia comentar se foi injustiça ou não. E aí seria uma coisa a se discutir. Mas você está fazendo uma generalização no momento em que o Brasil precisa enfrentar o neofascismo, que é uma ameaça à nossa democracia, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos sociais. Enfim, eu realmente não vejo como justificável esse apoio à extrema-direita, ainda mais no contexto histórico em que nós vivemos. Mas vamos seguir. Isso é uma coisa muito lógica, gente. Pergunta básica. Você entra numa igreja, seja católica, seja protestante, seja qual for. Você entra numa igreja porque no início do momento em que você entrou naquela igreja, a proposta era uma proposta cristã. Aí você entrou numa igreja cristã. De uma hora para outra, a igreja muda. Agora a proposta agora nossa não é cristã. Agora é o Deus, vamos pensar aqui, o Deus Atlas Intel. Vocês acham mesmo que é obrigação sua continuar fiel àquela igreja se ela não representa mais aquilo que você acredita? E eu falo com vocês uma coisa. Eu tô fazendo essas lives constantes para que pessoas fanáticas possam cancelar e possam sair. Porque é melhor a pessoa saber o que está acontecendo. Que... Ele acabou de me chamar de fanático, né? Porque eu fui uma das pessoas que cancelei a minha inscrição no canal dele quando eu vi isso, né? Então, eu entrei na categoria dos fanáticos, né? Enfim, mas vamos lá. Ele dizer que a esquerda deixou de defender os seus ideais. Isso simplesmente não é verdade. Aliás, do ano passado para cá, a reforma tributária, a isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais, foi uma conquista da esquerda, tributando o andar de cima, os que ganham mais de 50 mil, foi um pouco de justiça tributária, justamente que beneficia a classe trabalhadora, que foi uma pauta de quem? Da esquerda. E na época, quem era contra tributar os mais ricos para garantir isenção de impostos para a classe trabalhadora? A direita e a extrema-direita. Foram eles que gritaram contra. Acabaram votando a favor porque perceberam que se colocar contra aquele projeto de lei, eles iam perder. E aí o projeto de lei é muito popular, eles acabaram votando a favor. Mas quem gritou contra a tributação dos mais ricos foi a direita e a extrema-direita. Então, Léo, a esquerda, nesse momento da história, está abraçando, felizmente, o governo Lula está abraçando, felizmente, o fim do 6x1. Está abraçando e sancionou a isenção de impostos sobre a classe trabalhadora. Quer dizer, o governo Lula está caminhando mais para a esquerda do ponto de vista da questão do trabalho. Né? Se lá no passado você poderia criticar a carta para os brasileiros e tal, mas no início do governo Lula teve o Fome Zero,
o Bolsa Família, o Luz para Todos, políticas voltadas para beneficiar a classe trabalhadora. Sempre é bom lembrar, tem limites, coisas que podia ter feito mais, quando estava com alta popularidade, todas questões legítimas de serem debatidas. Mas isso não muda o arco da história de que a esquerda está muito mais, não tem nem comparação mais do lado da classe trabalhadora do que a direita e extrema-direita. Enfim, mas vamos seguir. As pessoas possam tirar a inscrição, sair do canal, do que eu necessariamente falar coisas aqui que vão decepcionar as pessoas. E aí a piada da Ana Celi fala Deus, pátria e família. Olha, eu vou te contar uma coisa. Você só vai entender a importância de Deus, pátria e família quando você tiver servido o diabo bastante e por causa disso o diabo tirar sua família. Porque você perdeu a proteção de Deus. Aconteceu comigo. Eu servi tanto à esquerda nessas pautas bizarras, apesar de eu alertar que eram pautas erradas, eu não tive a coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje, que é falar que são pautas demoníacas. Eu servi tanto essas palhaçadas que... Agora ele começou a entrar com a linguagem do fanatismo religioso, né? Chamar isso de pauta demoníaca. E não, Léo, não são pautas demoníacas. Elas podem cometer eventuais excessos. Não sei se foi excesso no seu caso, porque eu não conheço os detalhes do processo. Então não estou emitindo julgamento sobre o seu caso em particular. Mas mesmo que a gente considere que podem existir excessos, assim como existiram excessos no movimento feminista ou no movimento negro e tal, esses excessos são pequenos perto da opressão histórica que as mulheres, que os negros, que a comunidade LGBTQ sofreram ao longo da história. Eu estou falando agora como historiador. A história mostra que esses movimentos e essas pessoas foram muito, muito mais oprimidos. Então, quando eles lutam para reparar isso, eventualmente ter excessos, é uma coisa que a gente deve ser contra os excessos, mas deve entender também por que o excesso eventualmente acontece. E eu não sei se é excesso no caso dele. Não sei, mas enfim. Isso é bastante generoso, né? Agora, as pautas do feminismo, do movimento negro, as pautas da comunidade LGBTQ, as pautas de movimentos ambientalistas, elas são fundamentais. O que deve se buscar é o que o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe falaram sobre a busca de equivalências entre os movimentos para se buscar uma luta pela radicalização da democracia e uma estratégia socialista. Isso, quem diz, é o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, né? E eu concordo integralmente com essa visão. Então, enfim, me parece uma virada aí para a extrema-direita que eu só tenho a lamentar. Mas tem alguns paralelos com o caso do David Rubin, né? Não sei se vocês já ouviram falar aqui, a caminhada com Nicolas, o tal negócio que ele disse que vai, né? O caso do David Rubin, eu vou aqui resumir bem rapidamente, né? É semelhante, ele era comentarista do TYT, né? Que é uma coisa que inspirou a TV 247 aqui no Brasil. É um canal progressista, que tem pessoas que também, enfim, tem algumas atitudes ali que a gente pode questionar, numa linha semelhante do que o Léo estava fazendo antes, mas o Dave Rubin saiu do TYT, foi para uma rede conservadora, e muita gente avalia que no caso do Dave Rubin teve muito a ver com facilidade de ganhar mais dinheiro, né? Porque é muito mais fácil ganhar dinheiro quando você tem o financiamento de bilionários, da classe dominante. O caso do Dave Rubin mostra isso, eu não estou afirmando que é isso no caso do Léo, enfim, não tenho condições de afirmar, mas no caso do Dave Rubin ficou muito evidente que foi muito mais fácil para ele. E no caso do Dave Rubin, tem falas do David Rubin, né, que mostram que o que motivou ele é que ele queria ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. E, enfim, a extrema-direita dos Estados Unidos viabilizou isso para o David Rubin, né? Foi o que viabilizou isso para ele, né? Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre isso. O Vitor Panchorra fez lives sobre esse assunto, conversou com o Leonardo Stoppa ao vivo nas lives. E se vocês quiserem deixar seus comentários, sua reflexão, aí fiquem à vontade. Eu tenho a dizer para vocês que tem pessoas como eu, né,
que para mim a questão de ser de esquerda ou de direita não tem muito a ver com a questão assim das minhas experiências pessoais apenas. Tem muito a ver com uma conclusão sobre o arco da história, sabe? Para mim, quando eu olho para a história da humanidade, eu vejo movimentos que lutaram ao lado da classe trabalhadora. Movimentos formados pela classe trabalhadora. E esses movimentos têm a característica de ser movimentos de esquerda, com intelectuais de esquerda, com a contribuição reflexiva de grandes intelectuais de esquerda, como Karl Marx, como Friedrich Engels, como Antônio Gramsci. E esses movimentos lutavam por não só diminuição da jornada de trabalho, mas lutavam pela emancipação da classe trabalhadora. E são com esses movimentos, são com essa luta que eu tenho identidade, né? E eu não sei como é que eu reagiria numa circunstância pessoal dramática, vamos supor que seja dele, mas eu quero crer que eu seria fiel aos princípios e ele não seria afetado por isso. Mas é claro que nenhum de nós tem como saber isso com clareza. O que eu posso dizer é que na extrema-direita, esse povo só diz que defende a família, viu, Léo? Eles não defendem a família dele, a não ser a família deles. Botar funcionário fantasma no escritório, ensinar para os filhos a ganhar dinheiro e comprar apartamento com dinheiro vivo. Isso eles ensinam para os familiares, né? E eles são inimigos da classe trabalhadora. Estão contra o fim do 6x1. Eles são favoráveis à hiperexploração da classe trabalhadora. E o neofascismo é a grande ameaça civilizatória que nós temos esse ano. É uma ameaça não só à classe trabalhadora, aos direitos sociais, à democracia, mas à questão ambiental. E quaisquer aperfeiçoamentos que nós possamos fazer no futuro, com eventuais excessos ou problemas de leis, ou erros pessoais que alguma pessoa pode ter tido aí e tal, nada disso para mim obscurece essa grande conjuntura nacional e internacional. Nós estamos também diante do momento em que um neofascista sequestrou o presidente de um outro país, o Nicolás Maduro, né? E está ameaçando guerra contra a Groenlândia. O neofascismo é uma ameaça. E nós temos que enfrentar e derrotar o neofascismo. E essa é a minha visão. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou manda um pix para andretj@terra.com.br. E se você gosta muito do que a gente fez aqui, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.